Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karen Bravo. Olá, está no ar mais um episódio do Despachados, o nosso podcast que fala sobre direito sem juridiquês. Lembrando que agora nós somos também videocast, então além do Spotify, você consegue nos ver no YouTube. E hoje ao meu lado, Marcos Paiva, Rodrigo Massude, sócio do Schwaib Paiva Justo, e já o conhecido nosso Roberto Justo. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço, como sempre. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Exatamente. Obrigado. E hoje nós temos uma convidada especial para o tema de hoje, que é a doutora Juliana Furtado Costa Araújo, doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professora do mestrado profissional da FGV Direito, coordenadora do Núcleo de Direito Tributário Mestrado Profissional da mesma instituição e procuradora da Fazenda Nacional. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana. Muito obrigada, Karen. Prazer recebê-la aqui. Hoje o assunto é transação tributária, pessoal. Tema muito importante e a doutora Juliana veio aqui para fazer uma participação especial, o doutor Rodrigo também, então sejam bem-vindos pela primeira vez ao nosso podcast. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos começar. Quer fazer a primeira? Vou fazer a primeira. A Karen faz a primeira. Que é a pergunta básica para o nosso ouvinte, o nosso telespectador entender sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o que é, né? Para a gente fazer uma ampla. O que é transação tributária? Bom, né, transação é algo que eu venho estudando antes mesmo dela existir. Então, minha pesquisa toda na FGV é em cima do contencioso tributário, e a transação, ela vem exatamente como essa possibilidade de nós reduzirmos o contencioso tributário para garantir uma melhor forma de gerir aqueles valores que são devidos para o poder público. Então, transação, ela está no Código Tributário Nacional desde 64, desde que o código veio. Mas na esfera federal nunca tinha sido regulamentado. E talvez por quê? Porque transação exige sentar, dialogar, exige concessões recíprocas, coisas que nós da administração pública não somos treinados para isso. Nós somos treinados para ir lá, cumprir a lei e cobrar. Então, quem deve para o poder público deve, não paga. O que a administração tributária faz? Cobra. Cobra. Mas chegou um momento que era necessário mudar um pouco, dar uma virada de chave nisso. Porque não estava dando certo. Então, aquilo que não dá certo precisa ter pessoas por trás que tenham coragem de introduzir coisas novas. Sim, quebrar essa barreira. Quebrar essa barreira. E aí foi que, em 2015, nós tivemos assim, um grande instrumento normativo, que é o Código de Processo Civil novo, 2015, que veio lá com muitas novidades, e entre as maiores novidades era consensualidade dentro do direito, cooperação dentro do direito, e isso foi muito bem assim captado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que resolveu olhar para o seu quintal e pensar, não está dando certo, 1 trilhão de dívida ativa para cobrar. Quanto que eu cobro? Quanto que eu cobro? Quase nada. Não entra nos cofres públicos. Então, precisa fazer alguma coisa. E aí é que entra a transação. Então, primeiro veio uma medida provisória, que a gente chamava medida provisória do contribuinte legal, né? Que era assim, trazer oportunidades para aqueles contribuintes que não têm condições de pagar sua dívida num prazo de 5 anos, sem que seja dado nenhum tipo de desconto, possam se beneficiar e se regularizar. Então, quando você pergunta, Karen, o que é a transação? É uma forma alternativa de solução de litígio. E quando eu digo alternativa, porque qual é a forma originária de resolução de conflito? É a busca do judiciário. Então, se eu tenho um conflito com você, eu sou fazenda, você é contribuinte, e a gente está discordando sobre um valor que você tem que pagar. Se a gente não chegar a um acordo, quem que vai ter que resolver isso? Quem vai ter que resolver isso é o Poder Judiciário. Sim. Nós sempre depositamos todas as nossas fichas no Poder Judiciário.
Acontece que, será que é só o Poder Judiciário que pode fazer isso? Não. Então, hoje, a gente fala muito em justiça multiportas, que é você ter o Poder Judiciário, porque ele é o local que está ali sempre para resolver as controvérsias, mas você ter outras opções, outras alternativas. E aí que entra a transação, que está prevista no Código Tributário Nacional, foi regulamentada, então, lá em 2019, e calhou em 2020, que foi o ano da pandemia, o ano que a economia parou e tudo, nós temos um mecanismo para oferecer para aquelas pessoas que não estavam conseguindo pagar os seus tributos. Então, era o Estado brasileiro precisando de receita. Recursos. De recursos, Por isso porque... que o Estado brasileiro foi nesse momento que ele deixou de ser tão rígido e permitiu essa possibilidade? Na verdade, foi uma Foi aí o grande start? coincidência, Karen. Isso veio em 2019, mas assim, talvez a gente sempre olha para a pandemia como algo muito ruim, e foi mesmo, né? Mas assim, para algumas coisas no direito, eu acho que ela trouxe muitos avanços. E, por exemplo, a transação, talvez nós não tivéssemos evoluído tanto se não estivéssemos vivendo um momento tão delicado em termos econômicos para quem era devedor da Fazenda Pública. Né? Então, voltando à sua pergunta, a transação, uma forma alternativa que soluciona um conflito, um litígio entre contribuinte e Fazenda. Para isso, ambos, contribuinte e Fazenda, precisam abrir mão de alguma coisa. A Fazenda, quais são as coisas que ela pode abrir mão? Conceder algumas vantagens. Então, a Fazenda pode dar um desconto, ela pode fazer com que aquele crédito seja pago num prazo maior, e ela pode, por exemplo, aproveitar prejuízo fiscal daquele contribuinte e tal. E o que o contribuinte pode fazer? Parar de litigar e pagar, né? Porque é aquela coisa, o que é melhor? Você ter uma dívida ativa, gigantesca dívida ativa, que seria tudo aquilo que é devido para a União, e eu falo aqui em termos tributários, né, de receita pública e tal, receita tributária, é você ter 3 trilhões ali e não arrecadar nada, ou você procurar meios de viabilizar essa arrecadação. Então, isso para mim é muito importante, porque eu acho que é agir estrategicamente, agir saindo, parece, dessa burocracia que nós sempre colocamos o governo dentro, né? Como se fosse tudo muito assim, sem uma perspectiva de fazer coisas novas. E isso faz parte da nossa geração, né? Quer falar? Para o ímpar. Não, só um comentário. Tá bom, tá. E eu agradeço, né, Juliana, essas suas palavras iniciais, né? Porque o advogado, que você é procuradora da Fazenda, você está do lado de quem cobra, como você falou, né? Sim, sim. Nós somos advogados, também tributaristas, a gente defende quem deve, né? E era um sistema não inteligente, para não dizer a outra palavra, porque a Fazenda, e o que acontecia com os contribuintes, muitas vezes, eles sabiam que não iam conseguir pagar, então eles fechavam a empresa deles, eles sumiam, eles colocavam outras pessoas nos lugares, quer dizer, coisas erradas, claro, claro. Mas eu estou dizendo assim, por isso que a transação também veio ajudar, porque eu concordo com você plenamente. Tenho 3 milhões voando, 3 trilhões voando, ou 500 milhões na mão. Aí números eu estou chutando aqui, né? Pô, melhor 500 milhões na mão do que 3 trilhões voando. Porque era um sistema, quer dizer, e a Fazenda não tinha muito o que fazer. Vocês legalistas, tinha que cumprir a lei, e que não permitia descontos, etc. Então a transação, para mim, foi uma mudança assim, extraordinária. Só queria fazer esse comentário, justo agora. Agora vou para a pergunta. Agora vai para a pergunta. Vai para a pergunta, por favor. Juliana, você citou burocracia. Então vamos voltar um pouquinho. Eu quero fazer uma transação. O que eu devo fazer? Onde eu procuro? Quanto tempo demora? Como é essa negociação? Porque eu acho ótimo isso que o Paiva falou, que você mencionou, excelente. Eu acho muito bom. Os Estados Unidos faz isso, os países desenvolvidos fazem isso. Mas
essa palavra burocracia, quanto então eu vou chegar lá e vou bater na porta da Procuradoria, da Receita, como é que eu faço Quais isso? os tipos de Quais transação? os tipos? A pessoa física pode fazer Eu isso? queria complementar, né? Quem pode? São somente os grandes devedores ou o pequeno empresário, a pessoa comum, o cidadão comum que está devendo? Ou pessoa física até, Sim, né? pessoa física que está devendo uma Não, muito interessante, porque eu acho que nós temos algo assim, que é o que funciona muito bem no nosso país, a gente costuma não valorizar tanto, né? E se tem uma coisa que teve um avanço significativo nos últimos anos, é a questão tecnológica, quando você olha para a administração tributária federal. Tá? Eu não falo da estadual e municipal, porque a que eu conheço é a federal. Né? E assim, transação não é para qualquer pessoa. Mas não é para qualquer pessoa, porque a lei traz todos os parâmetros para que a transação possa ser oferecida. Então, quando vocês me perguntam, como é que é? Qualquer pessoa pode chegar na procuradoria, bater na porta e dizer, vamos lá, vamos fazer essa transação? Depende. Por quê? É administração pública. Você está ali vinculado ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade, você precisa olhar a lei. Acontece que, dentro do que está na lei, é dada uma margem de discricionariedade para o agente público. E essa margem de discricionariedade, ela existe muito mais quando você está fazendo uma transação individual, que é uma das modalidades, né? Mas, em termos gerais, como é que roda esse sistema? São editais que são divulgados sempre nas páginas da internet, da Procuradoria, do Gov e tudo. E ali tem todas as condições para quem pode se beneficiar. Juliana, qual seria a principal característica da transação hoje para que eu diga, posso ir lá na Procuradoria e conseguir essa transação? É o contribuinte não ter capacidade de pagamento. Isso é muito importante porque dá a ideia que a transação ela vem para beneficiar nichos, para beneficiar empresas que podem pagar. Não é isso. A transação e a transação da cobrança que está relacionada àquilo que está inscrito em dívida ativa e não é pago, para que ela ocorra e se aperfeiçoe, é preciso que a administração tributária tenha anteriormente se organizado, conseguiu ranquear os contribuintes e dizer, Raquel, você é uma contribuinte A, você pode pagar seus tributos. Massude, você é um contribuinte D. Em 5 anos, se você pegar todo o seu patrimônio, você não consegue pagar essa dívida se não tiver um desconto. Então, esse ranqueamento faz com que quem possa pedir transação é aquela pessoa que se enquadra nesses requisitos legais. E assim, as empresas em recuperação judicial, por exemplo, tá? Presumivelmente são consideradas irrecuperáveis. Então, veja, quando você tem uma norma de recuperação judicial, qual é o objetivo dessa norma? Que as empresas não quebrem. Que as empresas passam por uma dificuldade financeira, o que é tão comum no nosso país, e que elas tenham subsídios do governo, né, que estão previstos na lei, para que elas possam se reinventar. Sim, se restabelecer. Se restabelecer. Sim. E a transação, por exemplo, vem para ser um excelente instrumento para esse tipo de empresa, que já é uma presunção que ela é irrecuperável. Então, só voltando, quem pode aderir à transação? Pessoa física, pessoa jurídica, quem deve muito, quem deve pouco, não tem problema. Mas, em regra, a transação da cobrança, essas pessoas que devem, elas precisam ser caracterizadas dentro de uma série de dados que são fornecidos pelo próprio contribuinte como um devedor irrecuperável ou de difícil recuperação. E o pequeno, que você perguntou, né? Existe uma transação específica para o pequeno, para o microempresário, para a empresa de pequeno porte, para a pessoa física, que é o seguinte, não importa se você é contribuinte A, ou seja, você pode pagar, B, você pode pagar mais ou menos, C ou D, você não pode pagar. O que importa é quanto você deve. Então, se você dever até 60 salários mínimos, veja,
é preferível que eu te estimule a pagar do que eu mover uma máquina judiciária que custa para receber aquele valor que é pequeno. Então, a transação, eu falo que ela é assim, ela é um instrumento vivo. Nós estamos construindo a transação. Né? Ninguém sabia o que era a transação até 2020. É uma coisa muito nova. Então, já tiveram assim, várias alterações na lei. Às vezes as pessoas falam assim para mim, isso significa que é uma política pública que não está dando certo? De forma alguma. Ela está dando tão certo que ela vai sendo adaptada de acordo com as necessidades de quem dela se beneficia, né? Então, assim, dá para fazer a transação sem essa burocracia toda? Dá. Quanto tempo demora? Mas então, vamos lá. Que é difícil. Aí ela tá falando dos porque editais, assim, né? A gente tem a outra... Exato, porque tem, vamos dizer assim, tem 2 tipos de transação que se diferenciam. Um é o edital. Então, vamos pensar assim, seria uma hipótese que é são condições que cabem para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que se adeque àquelas condições, ela vai lá, aí entra a tecnologia, né? Entra no sistema Regularize, que é o sistema da Procuradoria, né? E da Receita Federal também, e vai lá, entra com seu CNPJ ou com seu CPF. Automaticamente o sistema já vai dizer, você é um contribuinte A, B, C ou D. E já vai te dizer quais as transações que estão disponíveis para você. Você aperta um botão, coloca os dados ali e paga. Mas o A, nesse caso, é o que tem menos Não, desconto. aí o A não tem desconto. Zero desconto. Zero desconto. E aí, Zero desconto. O A, às vezes, o sistema classifica ele automaticamente a partir dos dados do próprio contribuinte. Mas e se esses dados tiver algum problema que o contribuinte, na verdade, está classificado como A, ele não tem desconto, mas ele tem uma situação de crise, de inadimplência, de caixa, ele consegue mudar isso, rever? Tem uma negociação? Na verdade, funciona assim, né? Então, só voltando para... Tá. A gente está nessa modalidade do edital. Essa modalidade é a mais prática. Você vai num sistema, aperta o botão. Só que assim, quem é A e B, o governo não dá esse desconto. Porque transação, a gente sempre acha que transação é desconto. Não. Transação tem outros benefícios que entram nas concessões recíprocas que não necessariamente é só o desconto. E o A e B, teoricamente, é aquele que nunca teve nenhuma dívida e pela primeira vez teve uma dívida. Não, bom pagador. Ele pode ter dívida, mas ele é um bom pagador. Bom pagador. Ele te dou um exemplo. O pagamento da dívida que foi negociada. Bancos, normalmente, são devedores A ou B. Tá? Só pra gente ter E tem dívidas, às vezes, por enormes. Mas né? estão discutindo, mas tem um patrimônio capaz de pagar na hora que acabar aquele contencioso. Eu diria que você é A. Obrigado. Eu acho que você não consegue desconto. Mas, Juliana, por exemplo, eu acho, outra vez vou frisar que eu acho excelente esse tipo de coisa, mas eu acho que não é muito divulgado. Ou seja, como que a pessoa, não é? Já começamos aqui a divulgar, pessoal. Não, eu acho a gente já ótimo, fez, a gente abriu essa porta. Porque você falou, não, tem um edital que é da Procuradoria, mas onde a pessoa vai saber que tem aquele edital se não sai na grande imprensa isso? Eu acho excelente. E vamos imaginar que seja isso mesmo, que é bom, que isso se torne mais público. Vocês teriam capacidade para fazer tanta transação assim? Olha, eu só voltando, porque essa é uma modalidade que é do edital, que ela é toda automatizada. Então, vamos dizer que ela é assíncrona, né? Você não fala com ninguém. Você fala com a máquina e a partir dali você entra, paga o DARF e sua vida tá resolvida se você continuar pagando. Nossa. Mas tem que pagar o DARF, viu? Tem que pagar o DARF. O DARF da entrada, tem que pagar o DARF. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é a transação individual. Porque a transação individual é aquela das empresas que devem acima de 45 milhões, que normalmente têm condições peculiares e que precisam sentar à mesa para verificar como é seu fluxo de caixa, como é que você vai conseguir pagar, qual é o desconto que eu vou dar, você tem prejuízo fiscal, eu posso usar o prejuízo fiscal aqui, eu posso abater. Então, assim, existe uma negociação muito mais clara, né, explícita,
quando eu tenho a transação individual. Essa não é só apertar um botãozinho. Porque essa, nós precisamos entender por que aquele contribuinte está ali. E não adianta eu oferecer para ele uma transação que ele não vai cumprir. Então, precisa sentar e entender. Por exemplo, imagina que você tem uma empresa que é do agronegócio. Ela tem um período de safra. Ela não ganha aquele dinheiro o ano inteiro. Ela não tem aquela receita o ano todo. Então, eu posso sentar com o representante da empresa e falar assim, quais são os seus melhores meses de faturamento? De janeiro a março. Então, de janeiro a março, a sua parcela vai ser maior do que nos outros meses. Porque é uma forma de eu garantir que você, ganhando... Olha só, veja como é bom. O contribuinte não ia pagar. Você oferece um desconto. Você consegue entrar nesse fluxo de caixa dele para entender como que ele vai poder usar melhor e o que é melhor, né? Acaba o litígio. Porque você tinha uma execução fiscal, não paga, né? Então, eu acho, assim, muito interessante. Assim, na sua pergunta, Massoud, e quem foi classificado? Mas entra com pedido no próprio Regularize e vai lá e diz assim, não estou de acordo com a minha classificação como contribuinte A. Que é o rating, né? Não estou de acordo. Você tem que apresentar os documentos e dizer, olha, eu tô com essa dívida assim e tal, isso diminui a minha condição de pagamento, e enfim. E aí isso é analisado pela Procuradoria e é dado um retorno. Isso a gente chama de revisão de CAPAG, que é a capacidade de pagamento. Não, perfeito, Juliana. Ainda não respondi teu prazo, não, né? Vou chegar nele. Vai chegar. Eu tô quietinho aqui. Da individual, né? Mas que não, você colocou, Juliana, ou seja, a transação, na verdade, basicamente, ela vai ajudar bastante quem não tem condição de pagar, né? Porque vai fazer um plano de acordo com as possibilidades. Agora, um outro caso, por exemplo, você tem empresas que discutem ações judiciais que vão demorar mais 10 anos para acabar. Mas isso também é um critério de vocês, porque isso poderia ter uma negociação com a Fazenda. Olha, tem uma ação judicial, eu posso ganhar, eu posso perder. Você pode ganhar, você pode perder. Por que a gente já não termina no meio do caminho com um acordo, né? Uma transação? Né? Essa não existe ainda, né? Existe sim. É que eu tava querendo... Deixa pro final. Não, sou teimoso demais, né? A gente quer muitas perguntas. Para deixar você finalizar o raciocínio. Era pra você falar mesmo. É assim, Karen, você já sabia, gente aqui hoje, se fosse para falar de transação, nós ficaríamos aqui 3, 4, 5, 6 horas falando. Porque é muita coisa. Então, o que eu tô tentando? Trazer aqui aquelas modalidades de transação que são as mais utilizadas, né? Sim. Que é a de edital, que envolve pequeno valor, que envolve valores abaixo de 45 milhões. Ou seja, que pega aquele contribuinte que quer... uma maior parcela ainda. Ele quer estar ok com o fisco. Gente, nós achamos que os contribuintes no Brasil não querem pagar. Não! Tem esse ponto, que assim, o contribuinte quer certinho fala, poxa, eu pago tudo certinho, o valor... Aí o outro vai lá, que atrasou, ainda paga com desconto. Tem, pro leigo, tem essa linha de pensamento. Mas olha só... O incentivo à inadimplência, exatamente. Né? Não, longe disso. Longe disso. Então, assim, como eu disse, eu estava falando da transação na cobrança por edital individual. Vou responder sua pergunta do tempo, tá? Por edital, é automático, tá? Individual, aí demora um pouco mais. E assim, depende muito do retorno da empresa. Porque muitas vezes eu vou chegar lá, a gente vai começar a conversar, você quer trazer uma condição melhor, você vai ter que buscar documento e voltar e tal. Então assim, mas eu te digo que de 6 meses a 1 ano se resolve, tá? E até menos, bom, né? É bom. Um prazo bom, se a gente for olhar o prazo da justiça brasileira. Agora, hoje, né, essa pergunta da Karen, ela é ótima. Porque assim, imagina, eu, professor, estudo isso e tal. Aí eu chego, aí sempre alguém fala assim pra mim. Mas é um absurdo dar 65% de desconto. Como assim? E eu que pago, não tenho esse desconto e tal. Bom, veja. Ninguém pode, na administração pública, né, renunciar à receita, porque isso cai na lei de responsabilidade fiscal. E então,
o que acontece? Qual é a lógica que a gente tem que ter aqui? Esses valores que estão sendo dados descontos não seriam pagos. É esse que é o ponto. Então, eles Uma ficariam... coisa é renunciar à receita, né? Outra coisa eles ficariam ali compondo a dívida ativa da União. Ai, quanto que você tem para cobrar? 3 trilhões. Mas quanto que efetivamente você vai recuperar? Exatamente. Eficiência, economicidade, tudo isso tem que ser levado em consideração. Claro. Então, é interessante isso porque o bom contribuinte, que é o que paga, é o que não tem desconto, o que né? Ele fala, puxa, mas eu não ganho desconto. Bom, você não ganha desconto porque o governo brasileiro, ele vive a maior quantidade de formas de você ter saúde, educação, segurança e tal, são com as receitas tributárias. Né? Então, eu preciso, enquanto Estado, invadir o patrimônio do contribuinte para que ele possa contribuir com a sociedade. Então, assim, se você consegue contribuir, pagar seus tributos em dia, você não tem que ter desconto nenhum, porque você está cumprindo o seu papel como cidadão que a lei impõe. O que todos nós aqui, sem dúvida nenhuma, somos e fazemos regularmente, não é? Então, mas isso para mim, eu posso dizer para vocês que é uma razão de orgulho. Eu poder dizer assim, eu tô lá, sou funcionária pública, pago tudo meu na fonte, recolho, né? Às vezes minhas irmãs falam assim, odeio pagar imposto de renda. Eu falo, eu amo. Quanto mais eu pago, significa que eu mais ganho. A gente fala isso para os clientes. Então, esse é um bom problema, pagar imposto é um bom problema. Pagar imposto é um ótimo problema, né? Tá Tudo ganhando. bem, às vezes é muito. A gente, como consumidor, como contribuinte, sente na pele, né? Mas assim, fora isso, o que eu acho interessante dizer é assim, eram valores que não seriam recuperados. Então, não é que a administração tributária está abrindo e dizendo, olha, eu estou em período eleitoral, então eu vou te dar 65% de desconto porque eu quero me manter no governo. Não é isso. Isso era muito comum quando nós tínhamos os programas de parcelamento especial. Os refises da vida, né? Que era assim, o contribuinte não pagava, Karen... Qualquer um. Podia ser a padaria da esquina, como podia ser o maior banco do Brasil. Ele não pagava, sabendo que no ano seguinte ia ter uma eleição, que certamente 6 meses antes ia sair um programa especial de parcelamento, onde ele ia ter 70% de desconto. E o que acontecia? Uma política completamente fracassada. Porque todo mundo podia entrar, as pessoas pagavam as primeiras prestações, depois paravam de pagar, você fazia caixa naquele momento e depois ia para a dívida ativa de novo para você cobrar. Então, nesse ponto, eu acredito que a transação ela vem com critérios, tá? Ela vem com critérios. Então, quem não ia pagar é que vai receber o desconto. Mas, assim, existem outras modalidades, além dessas que eu estava colocando aqui, que são as mais comuns, que é da transação da cobrança, que é mais ampla. Existe, Paiva. E são 2 muito novas, que já são ligados ao contribuinte A. Então, veja como a transação é algo em construção. Muito bom. Exato. Essa sua pergunta, Karen, o contribuinte bom, ele também quer se sentir afagado, né? Claro, ele quer ter algum benefício em ser um bom contribuinte. Exatamente. Acha que faz Então, um papel. Ele não é, nem todo mundo fala assim, eu sou um bom cidadão, estou contribuindo. Tudo bem, mas o que eu vou colher sendo um bom cidadão, né? Paz. Isso sim, paz de espírito. Você vai dormir tranquilo e não tá devendo ninguém e tudo flui, qualquer negociação. Mas ele quer mais que isso, eu acredito. Porque senão ele pode falar assim, bom, o fulano ali não tá pagando, eu tô pagando, qual que é o benefício que eu tenho, né? No senso comum isso, funciona no dessa senso forma. comum, mas quando a gente começa a explicar, e por isso que é tão importante a gente ter uma um conversa espaço, como espaço, essa, né? Porque assim, é super divulgado. Justo se você ler mais jornal, assistir mais jornal da Não, mas cultura. eu sabia, eu acabei de falar no outro que não lê, eu sabia que já foi embora, ele só lê coisa do Corinthians. Mas, por exemplo, Juliana, uma pergunta que, do ponto de vista arrecadatório. Sim. Vocês têm uma meta de transação anual e se essa meta é colocada no orçamento do ano seguinte da União? Bom, vamos lá. Meta a gente Gostou tem. da pergunta, Paiva?
Boa pergunta. Eu achei Muito muito boa inteligente essa é boa essa pergunta. pergunta. Essa é boa. Excelente. Essa é boa. Né? Achei muito inteligente, mas assim, antes eu preciso dizer, transação é uma coisa nova. Tudo no direito, veja, de 2020 para cá, é novo. Novo. Quem é importante na divulgação dessa política pública? Porque essa política pública, só no ano passado, tem na internet, você acha o PGFN em números. 2025, que corresponde ao ano de 2024. Assim, a PGFN arrecadou cerca de 60 bilhões. Sério? Em transações. Não, calma. Ah, O É crédito- 60 Não, bilhões achei de bastante. crédito recuperado, Tá, tá? tá. 35 bilhões de transação. Bom. Então, assim, mostra-se uma política pública eficiente. Isso é fato, tá? Agora, vamos lá. Existe meta? Claro que existe. Ninguém no serviço público, ninguém na administração privada trabalha sem meta, né? Se você trabalhar sem meta, tá tudo perdido, seu escritório. As metas deles estão bem definidas, Marcos, lá no escritório. A gente, o justo briga não, muito. o justo não cumpre meta. Porque mas o Fábio é muito bonzinho. A meta dele é sempre muito baixa. Eu que forço para pôr a meta alta. Ele está dizendo meta do escritório. dos departamentos. É. Não é a minha Brincadeira, meta. brincadeira. Mas veja, meta no serviço público é diferente de meta na administração privada. Porque o serviço público é mais engessado. Você tá ali sob o guarda-chuva da lei. Eu não posso simplesmente dizer assim, coloquei uma meta de 100 bilhões e agora eu vou fazer transação com todo mundo para cumprir minha meta. Óbvio que não. Sim. Né? Só que o que a gente faz? Procura estar em todos os ambientes acadêmicos, nos ambientes não acadêmicos, para mostrar que essa é uma política pública séria e uma política pública que efetivamente pode fazer, e é o principal objetivo dela, tá? Além de arrecadar, obviamente, mas garantir diálogo com o contribuinte. É garantir que aquele contribuinte mantenha a sua regularidade fiscal. Gente, isso é algo que, assim, eu tenho quase 30 anos de serviço público. E eu Mas não nunca parece, imaginei. mas não parece jamais. Olha isso. Entrei muito jovem, tá? Mal entrei na faculdade, já era funcionária pública. Começou pequenininho. Mas assim, na procuradoria são 25 anos já. E assim, eu nunca imaginei, olhando a minha trajetória ali, que um dia eu ia sentar aqui com vocês e falar assim, o mais importante dessa política é o diálogo. Porque assim, veja, quando as pessoas acreditam no poder público, elas aderem às políticas públicas. Se eu não tenho essa confiança, eu não vou aderir. Então, eu acho que a gente saiu de um modelo de muita desconfiança, que eram os refises, e que beneficiava todo mundo e não beneficiava ninguém, para partir para uma política pública que tem requisitos, que mostra efetivamente quando que aquele contribuinte vai se beneficiar dela. Agora, como que eu publicizo isso? Os advogados, né? A gente precisa. Jornalistas. Eu brinco, Você jornalistas, podia Karen. fazer no Jornal da Noite? Vou alguma fazer uma coisa assim? matéria no Jornal da Cultura sobre bem isso. legal. Não, é Ô, verdade. Karen, é eu vou falar legal. uma coisa pra você Pô, já que tem é que entrevistar. Pronto. Eu vou te falar uma Já coisa. temos a Já tem a personagem. pauta. super importante nisso, assim, né, nessa coisa do papel do advogado, né? E aqui nós estamos falando sem juridiquês, né? Falando do Isso. direito sem juridiquês, mas assim, eu costumo dizer para os meus alunos, olha, antigamente, você é médico, você chegava no consultório médico, ele falava assim para você, eu vou te operar com a barriga aberta, tá? O tempo passou. Aí ele chega e tem um cardápio, né? Hoje eu posso te operar por robô, eu posso te operar por laparoscopia, eu posso, enfim, eu tenho várias técnicas ali à minha disposição. O advogado, ele sempre foi trabalhado, e todos nós aqui na faculdade, que era, como é que você resolve o problema do seu cliente? Brigando. Processando. Exato. Eu vou entrar na justiça, Exato. eu tô com um conflito, quem vai resolver é o Poder Judiciário. Hoje, não é mais assim. Tem outros meios. Né? Tem. E o que vai acontecer? Eu digo para os meus alunos, ou vocês se adequam a esta nova realidade, ou vocês vão ser expulsos do mercado. Porque você vai ter uma empresa que ela já ouviu falar, mas ela não sabe como é.
E aí, ela vai chegar até você e vai dizer assim, tá, mas como é que a gente pode resolver isso? Eu quero acabar a discussão. Eu não quero mais... Tem um jeito? Se você virar pra ela e falar, não, eu vou ter que esperar a boa vontade do judiciário, que a gente nunca sabe que tempo é esse, te dá a resposta, bom, talvez você tenha que esperar, porque o judiciário continua ali pra te dar essa resposta. Mas eu tenho outras possibilidades, e é esse o cardápio que eu digo que o direito tributário nos abriu de uns anos pra cá. Não, mudou demais. Juliana, só para você não fugir da resposta, hein? Sim. Eu tô com um cliente X aí, ele está no meio de uma briga judicial, é rating A. Mas ele está no meio da briga. Tá. Como é que ele pode fazer essa transação com vocês? Então vamos lá. Existem duas modalidades de transação que podem beneficiar um devedor A, por exemplo, A ou B. Primeiro, se não tiver desconto, qualquer modalidade de transação pode beneficiar. Sim. Mas aí não é isso que seu cliente quer. Ele está quer no um meio da desconto. briga. Ele está no meio da briga. Recentemente, no final do ano passado, o governo federal editou um programa que chama PTI, Programa de Transação Integral. O que é esse programa? É uma forma de realmente alavancar a arrecadação no ano de 2025. Esse programa, ele tem duas modalidades de transação dentro dele. Uma é a transação de tese. O que é isso? O ministro da Fazenda, junto com Receita Federal e Procuradoria, elegem temas que estão em discussão no judiciário e que são bolas divididas, que estão ali, as empresas querem encerrar a discussão, a Fazenda também, mas ninguém sabe quem vai ganhar ou quem vai perder. Bola dividida. Sim. Bom, saem os editais. Se você se enquadra naquele edital, a sua tese está naquele edital, você vai poder entrar, ter desconto, independentemente da sua capacidade de pagamento. Isso é o que a gente chama de Legal. transação de tese. Hoje tem edital para isso? Tem. Nós temos edital para ágil, nós temos edital para PLR, nós temos edital para stock options. São temas que já não tá atendem... pra cá e pra lá, né? Sim. Assim, a totalidade de pessoas. Mas eu vou te falar um negócio. Olha, eu vou dar um exemplo. Teve os primeiros editais do PLR lá atrás, logo quando começou, eu lembro que eu atendi. Olha que coisa interessante. Pediram uma reunião, na época, eu que estava tratando disso em São Paulo, dessa parte da transação de contencioso, e o advogado da Ford, posso falar, porque isso tudo é público, tá tudo em todos isso é divulgado, tá? Listas, O advogado da Ford pediu uma audiência. E ele tinha uma ação de PLR do ano de 1900 e bolinha. Aí ele pegou e fez a reunião. A gente, claro, vamos nos reunir, vamos ver se... A primeira coisa que ele falou, nossa, eu tô emocionado. Eu tô sendo atendido por vocês. Já é uma emoção. Aí eu falei assim, Já é uma calma, emoção. calma. Mudou. Muita coisa mudou. E é isso que a maioria das pessoas precisa entender. Sim. Mudou. Hoje você fala com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Aí ele foi lá e falou assim, eu quero colocar esse meu processo dentro dessa transação de tese. Aí eu falei assim, por curiosidade, por quê? Porque é o único processo judicial que a Ford tem no Brasil. E a Ford quer acabar. Claro. E enquanto ela não acabar, ela tem problemas de compliance fora. Ela tem uma série de problemas. Provisão, Bom, etc. só pra dizer que, assim, eu acho que a gente teve aqui em São Paulo, nessa primeira, que foi a primeira de todas, o que? Uns 8 pedidos. Sabe quanto deu isso em dinheiro? 1 bi. Tá vendo? Caramba. Então, assim, Não, ganha-ganha. essa é Ganha-ganha. pro contribuinte A. Agora tem o PTI também traz uma outra opção, que é o seguinte, aí essa eu digo que é uma transação que... Ai, me dá até gosto de ouvir. Porque assim, é a transação desse seu cliente. Opa! Deixa eu ligar pra Não, ele. calma. Já avisa Deixa eu ligar pra ele. Só pra dizer que Essa isso aí fonte direta não aqui, ó. Não tem cliente, não. É mentirinha. É mentirinha. Não, Em tese, nós estamos né, brincando. É tese, Nós é. estamos brincando aqui. É porque assim, como a gente falou que ele era um contribuinte A, é para cliente dele. Porque assim, só pode aderir quem deve, acima, está discutindo judicialmente
acima de 50 milhões. Tá. Então, para mim, não é para você, Karen. Não. Né? Não. É pro justo, Não, é pro justo. É pro justo, tá em já. É justo. Aqueles É, carros não é pra importados. gente. Ih, tá em outro Aqueles carros patamar. importados. Não é pra gente CLT. Não. Tá. Ih, não é. E aí, então, assim, 50 milhões que estejam em discussão e esse valor precisa estar, de alguma forma, garantido ou com exigibilidade suspensa. Tá. Tá? Então, aquele contribuinte vai fazer o quê? Olha que interessante. Então, ele tá lá discutindo, ele entra com um pedido no mesmo Regularize que eu te falei, entra com aquele pedido. O que vai acontecer? A Procuradoria vai pegar aquele pedido, com todos esses requisitos que eu acabei de colocar, e vai fazer uma prognose de sucesso ou insucesso daquela tese, que está sendo discutida no judiciário. E a partir daí, tem toda uma fórmula, um algoritmo, que é sigiloso. Para ver descontos eventuais. Aí vai colocar uma série de coisas ali. Ah, tá ganhando, tá perdendo, tem decisão, tem liminar, não tem, tá em que pé, tá em tribunal superior, não tá em tribunal superior, como é que anda essa ação e tal. Aí a Procuradoria vai chegar e vai fazer uma prognose. E vai dizer assim, olha, esse seu cliente que tem ação acima de 50 milhões e tal, e que tem uma garantia... Ou seja, é um bom pagador, né? Porque até para apresentar uma garantia... Tem garantia, tem garantia. Né? Então, assim, se você quiser encerrar agora essa discussão, você tem 30% de desconto. Você tem 20% de desconto. Uma negociação. Uma negociação. Essa prognose Só que, dá assim, para discutir? O contribuinte consegue... Tudo dá para discutir, mas assim, é aquilo. Você parte de um algoritmo e de uma fórmula... Que eu acho que é bem mais difícil você discutir essa prognose, Massoud, do que, por exemplo, a capacidade de pagamento. E assim, eu acho que tem que ficar muito claro que transação é consensual. Se você vem e apresenta aquela sua tese para mim, olha, tô acima de 50 milhões, eu quero saber o desconto... Aí que vem, eu adoro falar isso nas minhas aulas. Eu falo assim, não falam que os advogados vão sumir? Vão desaparecer? Sim. Porque a tecnologia... Junto com as as apresentadoras da inteligência artificial são ótimas. Pronto, não é também. isso. A IA vai substituir o advogado e não sei o que. Depende. Eu não vou ser substituída por IA nenhuma. Por quê? Porque nós temos... Né? Aí é nessa hora que você tem as soft skills para você conseguir chegar com o teu cliente e falar, eu tenho essa opção que pode demorar 5 anos. Qual é o custo disso para o seu negócio continuar litigando? Excelente. E então, agora eu posso chegar e falar assim, mas veja, e se você pagar em até 12 meses com um desconto de 20%, 30%? O que é melhor? Gente, isso, os bancos, a Casas Bahia, todo mundo faz isso. Por que a administração tributária não pode fazer? Claro que tem que fazer. Não é? Sim. E aí, você que vai ter a estratégia, por isso que eu falo que nós não vamos desaparecer. Paiva. Não iremos. Não iremos desaparecer, porque assim, essa pessoa, esse grande empresário, essa empresa, ela vai precisar de um aconselhamento de um advogado sério, que vai olhar e vai dizer, isso vale mais a pena, essa outra opção é a que vale mais a pena. E você decide, ninguém está obrigando uma questão financeira, ninguém a nada. Sim. Mas, Juliana, porque é um método consensual. pegando o seu gancho aí, quer dizer, então o contribuinte vai fazer uma negociação com a fazenda e vamos supor que não dê certo, não deu certo. E os documentos que ele passou para você, 1 ano de negociação, como é ele fala, puxa, mas aí eles vão usar isso contra mim? Como é que fica nessa... Essa sua pergunta é ótima. Oh, é fez uma ótima. boa. Muito obrigado, muito obrigado. Porque remete àquilo que eu falei no comecinho. Confiança. Mas existe um NDA, assim, um termo de confidencialidade? Mas é assim, tipo, juro Não por Deus, tem. assim? Juro Não, por vamos Deus. lá. Vamos lá. A confiança, né? A gente precisa construir confiança na relação fisco-contribuinte. Então, por exemplo, você precisa entender que se você traz informações suas, aquelas informações são confidenciais. Se a fazenda usar aquilo a seu favor, tempos depois, ela está acabando com a política pública que ela mesma criou e que é exitosa. Exatamente. Sim. Então, só que nós vivemos no mundo da desconfiança. Então, eu falo que mais do que arrecadar,
que é importante, óbvio. Mas, assim, com essa política de consensualidade, é você mostrar para o contribuinte que você tem uma fazenda pública que está aberta ao diálogo, que quer confiar em você e que você, contribuinte, pode confiar na fazenda. Então, assim, são 5 anos já de transação, comemoramos os 5 anos da transação, e assim, eu ainda não vi uma ação judicial dizendo assim, eu apresentei um documento, Um não balancete. fiz a transação e depois recebi uma autuação com base naqueles documentos. Até porque, né, hoje, o que a fazenda não sabe da sua vida? Me fala. Bom, já não. Tudo, Agora hoje, veja. você... Tem algumas veja. coisas que ele não sabe. Não, tudo bem. Tenho certeza. Mas vamos lá, o que é, veja, olha só, fazenda? Quer fazenda? eu falo uma Você tá coisa. namorando, Paiva? A Juliana Será que isso ela Não. sabe? Qual o nome Isso eu da não sei, namorada não sei se ela dele? sabe. Sabe tudo. Não sei se ela Juliana sabe isso. Não, veja, vê a sua declaração de imposto de renda Tá tudo lá, pré-preenchida. tá tudo lá. Impressionante. A cada ano eu vou olhando, Nossa, né? tem mais detalhe. É assim, Nossa, no muito primeiro bom. ano eu falava assim, esqueceram isso. Aí no segundo ano eu coloquei minha coisa, não tá bom. Agora, tá. eles não esquecem nada. Até conta do exterior Né? vem agora. Tudo. Tá Até o que você não... Quer que eles esqueçam? O Justo Não que tem esquece. 10 contas no exterior é um Vem problema tudo, para vem ele, tudo. essa Tudo declarado declaração. já, tá tudo declarado. Então, assim, eu acho que esse é um receio infundado, viu, Paiva? Eu acho que a gente precisa, na condição de contribuinte e assim, sabe, acreditar mais que as coisas podem dar certo, que a gente tem que inovar, que a gente tem que buscar soluções para aquilo que não está andando. Então, Exato, assim, é isso. É isso. Tá vendo, ouvinte e Agora- telespectador? Uma Agora- luz no fim do túnel, uma luz. trouxe a Agora, doutora Juliana. Diminuir um pouco a carga tributária também ajudaria, seria né? ótimo, é. Ah, Mas com aí- certeza. Mas aí não é função da Não, Juliana. claro que não. É, Claro que não. Aí tem que fazer Tô a defesa falando, aqui. tô Não, falando mas do é- podcast aqui. Ela É, pode mas ter quem as fontes sabe, ali, né? né? De repente fonte alguém direta. ouve, diminui um alguém- pouquinho. Mas aí ajuda. é o próximo assunto do próximo podcast com a reforma tributária. Teremos diminuição de carga Ah, tributária. aí. Essa é boa. Fica a dica da Essa pauta. essa Já é de boa. antemão, eu acho Não. difícil. Gente, o nosso tempo. é, Mas assim, voou, foi muito. voou. Voou. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Não, acho que com já alguma... conversamos, né? Conversando. Ai, foi ótimo. vamos Você vai ter que voltar aqui, doutora Juliana, sim. porque esse assunto vamos fazer rende, hein? Assunto rende. Esse assunto Olha, Tem bastante coisa. Juliana, muito bom. Em nome dos meninos aí, eu agradeço. Você deve ser, não, você é uma excelente professora. Só nisso aqui já deu para perceber, né? É, com certeza. Com certeza. Parabéns. são só alguns anos. É. Já em sala de aula. E uma excelente procuradora também, Muito né? esclarecedor. A gente Muito. agradece aí Muito mesmo. Ai, presença. obrigada. Eu que agradeço muitíssimo. Que isso. Acho que é um serviço que vocês estão prestando Com para o certeza. Estado brasileiro. Isso. Que bom, que Muito bom. legal. Que bom. Muito obrigada, doutora Imagina, Juliana, eu que doutor Rodrigo, agradeço. pela participação. Obrigado, Karen. Marcos Paiva, Roberto Estamos aqui, Justo. estamos aqui. Muito obrigada, foi Obrigado a ótima. vocês. Esse foi o episódio de hoje. Esperamos vocês no próximo Despachados. Até lá.